bem-vindos a mais um Chat Bratax. No episódio de hoje, temos o grande prazer de receber aqui a doutora Cíntia Kawata Rabi, que é especialista em direito, advogada, especialista em direito de famílias e sucessões e sócia da Uni Consultoria, empresa também especializada em temas de sucessão empresarial e governança, com foco principal em empresas familiares, não que outras empresas não familiares também não tenham problemas de governança. Então, em primeiro lugar, Cíntia, mais uma vez, muito feliz e honrado com a sua presença aqui conosco hoje para tratarmos de temas jurídicos palpitantes e muito atuais. O prazer é meu, Cristiano, eu que te agradeço o convite. Em nome da Uni também, eu agradeço a Bratax, né, na pessoa do Soriano, do Brazuna e seu também. É sempre uma excelente oportunidade da gente desenvolver nossa parceria, de que é de tantos anos, né? Já vão mais de 16 anos aí juntos. Tenho o maior orgulho e fico muito grata. Antes de adentrarmos as nossas perguntas, Cíntia, eu vou fazer um breve resumo executivo para os nossos espectadores. Falaremos hoje sobre a Lei 14.973, de 16 de setembro de 2024, que foi regulamentada neste aspecto pela Instrução Normativa 2222, de 20 de setembro de 2024, que trata exatamente da opção para os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, atualizarem a valor de mercado os bens imóveis já existentes nas respectivas declarações em 31 de 12 de 2023. Ou seja, não adianta tentar atualizar bem que foi comprado recentemente. São bens já existentes no ano passado, tanto no Brasil quanto no exterior. E uma pessoa física, no ganho de capital, quando ela aliena o seu bem imóvel, ela paga sobre o ganho de capital, que é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, entre 15% e 22,5%. A pessoa jurídica, no lucro real, paga 34% sobre esse ganho. E esta nova legislação traz uma redução da alíquota para pessoas físicas de 15% a 22,5%, uma redução a 4%, e para a pessoa jurídica de 34% para 10%, sendo 6% de imposto de renda e 4% de contribuição social. É uma opção com prazo exíguo, a lei foi publicada no dia 16 de setembro e a opção tem que ser exercida pelos contribuintes até 16 de dezembro, um prazo de 90 dias. Também deve ser apresentada uma declaração específica, denominada DABIN, à Receita Federal para fazer essa atualização ao mercado, e este imposto de 4 ou 10 tem que ser recolhido à vista até 16 do 12. Só que existe uma condicionante importante na fruição desse benefício, que é o prazo em que o bem pós-reavaliação não pode ser alienado. Nos 3 primeiros anos, o benefício é totalmente perdido, ou seja, o que se adiantar agora, o 4 ou 10% que forem pagos agora, não tem nenhum efeito, ou seja, é uma antecipação que se faz a maior de um imposto a ser pago. O 15, 22,5 continuam válidos, no caso da pessoa física, os 34, e o que se pagou não há nenhuma forma de recuperação. A partir do 4º ano começa a haver uma redução progressiva do ganho de capital, mas conforme planilha que será disponibilizada aqui na tela para os espectadores, será somente a partir do 6º ano que o benefício fiscal começa a representar uma efetiva redução de carga. E a redução absoluta só acontece efetivamente após 15 anos da aquisição. Então, antes de passar para as perguntas propriamente ditas, eu quero só reforçar, Cíntia, um aspecto que é muito comum realmente em todos os trabalhos que nós fizemos nesses últimos anos, da holding patrimonial imobiliária do lucro presumido, porque as empresas que são constituídas por famílias têm como vetor, como um norte, o lucro presumido. Então, logo de saída, qualquer planejamento sucessório, familiar, que envolva imóveis que sejam aportados num capital de uma pessoa jurídica para o lucro presumido, já também não servirão para este planejamento por todas as questões que permeiam
né, esta opção que, como eu disse, parece-me mais algo que reluz, porém não é ouro. Dito isso, eu gostaria, Cíntia, de começar com a minha primeira pergunta, mas para nortear as nossas conversas, sem prejuízo de qualquer discussão que surja no decorrer desse nosso interessante bate-papo. Então, sabemos, e também trabalhamos em diferentes momentos na nossa prática profissional, que a partilha e a dissolução de sociedade conjugal são as hipóteses já hoje previstas na legislação onde o fisco permite a reavaliação a mercado dos bens em geral, mas sabemos que na prática isso acontece com bens imóveis, ou seja, reavaliações espontâneas. Mas neste momento essas reavaliações ocorrem e são tributadas atualmente a 15 e 22,5. Então abre-se uma oportunidade de reduzir essa carga de 15 a 22,5 para 4%. Mas aí vem a pergunta, Cíntia, dentro da sua atuação em direito de família e sucessões, é um prazo tão exíguo até 16/12. Você vê viabilidade, pela sua experiência, você acha que vale a pena essa antecipação? Não é um prazo curto, não é uma alíquota que também não chega a ser... É baixa, mas não é tão baixa, é uma antecipação. Comente, por favor. Sim, senhor. Primeiro eu queria te agradecer. Nesses anos todos eu tive a felicidade de fazer várias coisas, né, junto com você, a Uni, a minha empresa, junto com o Bratax, em vários projetos, frente a vários clientes, em outros eventos. Então eu te agradeço mais uma vez essa parceria entre os nossos escritórios. Eu agradeço suas palavras, mas é uma honra tê-la aqui, Cíntia. Por favor. Com relação à sua pergunta e a aplicação dessa nova lei, que você explicou tão bem, na minha área de atuação, eu penso que pensa que eu estou aqui na área de família e sucessões. Então eu estou cuidando não sempre de casamentos, ou de famílias, ou de adoções, né? Ou de interdições, ou de planejamentos da sucessão. Eu também trato de rupturas. Eu trato de divórcio, eu trato de inventário, que são momentos de crise, né, nas famílias. Você já parou para pensar que até para se divorciar tem que haver um determinado alinhamento? Claro. É um momento de desenlace, é um momento muito difícil para aquele núcleo familiar, para aquela família, para aqueles filhos, porque aquela vida que foi projetada junta, aquela comunhão que foi idealizada, vai ser rompida. E todo um mindset, todo um paradigma estabelecido de planos e projetos futuros tem que então ser repensados para vidas separadas, mas com muita coisa ainda em comum. Filhos, cuja importância nem se discute, patrimônio também. Então as pessoas têm que rapidamente virar um botão, né? De forma a começar a pensar em si. E não é que é uma inimizade, mas é em oposição ao outro. As coisas deixam de ser conjuntas para serem individuais, para o bem e para o mal. Nesse sentido. Você imagina uma lei que sai em setembro de 24, prometendo uma alíquota fixa, né, de 4% na pessoa física e 10% na pessoa jurídica. Para que isso seja declarado e pago à vista até o dia 16 de dezembro de 2024. Então, outubro, novembro, dezembro, não dá 3 meses, meu querido. São 90 dias, exato. Exatamente. Exato, são 90 dias. Exatamente. Nesse curto período, você acredita que algum divórcio meu que esteja em andamento ou iniciando a sua caminhada tem a possibilidade, o espaço de um alinhamento para uma venda futura de um bem quando o futuro é tão incerto? E só daqui a 6 anos. Exato, no mínimo 6 anos. Né? E isso vale para o divórcio, né? E vale também para o inventário. O inventário é a mesma coisa. Aquele patrimônio estava acumulado num determinado universo patrimonial, daquele que era o titular.
E de uma hora para outra, né, todo mundo está sujeito a isso, sem planejamento, na maioria das vezes, infelizmente, a pessoa então falece e a lei então diz que todo aquele patrimônio que está vinculado à pessoa física daquele falecido será transmitido aos seus herdeiros via inventário, com a incidência de determinados impostos, certo? Abre-se uma oportunidade para um estudo, então, e um reajuste de todo o valor que era atribuído àquele patrimônio daquele que era falecido, no imposto de renda dele, para que, ao passar para os herdeiros, entre com um valor ajustado, desde que recolhido o ganho de capital, o lucro imobiliário, de 15% a 22,5%. E aí se faz um estudo, é conta. Tá? É conta para saber se vai vender o imóvel, qual imóvel que vai para quem, o que vai acontecer. Então você imagina que depois do falecimento de uma pessoa, a gente tem um prazo de 60 dias para ultimar as providências no inventário extrajudicial. Isso inclui quem vai ficar com o que vai ser meado, o que é patrimônio incomunicável, o que diz o testamento, o que vai direto para a neta, qual é o mundo em que a gente está pisando ante a ausência daquele que é o titular do patrimônio. Dificilmente uma regra como essa vai ter aplicação numa pessoa, porque veja, na minha área, a lei só se aplica ao inventário diante da ocorrência do falecido. Então, a lei que bate o bumbo na minha área é a lei em vigor na data do falecimento. Ou seja, o nosso falecido tem que ter falecido depois do dia 16 de setembro. E a família, então, vai ter que se alinhar nesse nível, além de todas as outras coisas, cuja complexidade a gente está falando aqui, até 16 de dezembro para fazer o recolhimento. Então, nem tudo que reluz é ouro, e nesse caso, muito menos. Porque a expressão também adiantar o imposto é ruim, né? Porque dá uma impressão que você está dando uma entrada querendo garantir o preço. Mas você não está garantindo o preço. Porque a condicionante da lei é que você vai ter um prazo de 15 anos para garantir essa alíquota de 4% em pessoa física. Para garantir 100%. Porque até o sexto ano ela se torna uma alíquota maior. Maior. Conforme planilha. Porque, né, vamos explicar aqui para quem possa estar assistindo e não tomou pé da lei. Quando quando a você é dada essa oportunidade e você até o dia 16 de dezembro decide então atualizar, de acordo com a planilha que você fez aí, de 500 mil que está no custo de aquisição do seu imposto de renda para 1,5 milhão, e você tem, portanto, 1 milhão, né, de lucro aí, se você decide então atualizar o valor de mercado para 1,5 milhão, você vai recolher os 4%, certo? Exato. À vista. Até 16 de dezembro. 40 mil. Exato. Sim. Aí você recolheu e entende que a sua vida está resolvida. Não. Dali a 3 anos, que não é pouco tempo, hein? 3 anos. 3 anos, você está lá feliz que recolheu os 40 mil e você decide então vender o imóvel. Não porque você não leu a lei direito, mas porque algo aconteceu na sua vida e você decide alienar, né? Vamos falar assim, esse imóvel. O que vai te acontecer? Além dos 40% que você recolheu, você vai ter que recolher o valor. De novo. E na verdade, você não vai ter esse valor abatido como um adiantamento daria a entender. Você vai ter esse valor acrescido. Então, é um aumento de carga tributária. Então, não se duvida que uma pessoa que faz um recolhimento de 4%, aproveitando uma oportunidade, está querendo economizar dinheiro, não está querendo majorar a tributação sofrida, né? Então, há que se pensar aí 10 vezes para ver se isso vale a pena mesmo. Exato. Eu não tinha pensado por essa ótica, Cíntia, porque uma situação é exatamente divórcios em andamento durante este período, essa janela de 90 dias, ou falecimento de 90 dias, mas, de novo, sobre bens já existentes em 31/12/2023, a sua explicação é perfeita, porque mesmo para esses casos é difícil decidir se vale a pena. O que dizer de planejamentos futuros, onde você não tem a menor previsibilidade do que pode acontecer, seja no nível de casamentos ou inventários, né, sociedades conjugais ou partilhas por conta do evento
morte, então fica realmente difícil. Perceba-se que a lei fiscal é clara. A norma, já vi na minha experiência como tributarista, as normas muito mais complexas de interpretação. Ela está clara, é linear, mas não é exatamente, e talvez aqui usando uma expressão que é um pouco até comum aí nas redes sociais e na TV a cabo, aquela história dos acumuladores, né? Só quem for acumulador, que gostar de acumular patrimônio, que nunca quer se desfazer de patrimônio e não tem nenhuma perspectiva. Este perfil sejam pessoas físicas ou jurídicas que têm esse perfil de acumuladores, talvez, mas mesmo para esses, porque o futuro só a Deus pertence, nós não sabemos esses gatilhos, esses eventos, e foi importante, teve uma hora que você falou na sua apresentação, não venda, não. A norma fala em alienação. Qualquer forma, alienação é a saída do patrimônio de um bem do patrimônio de uma determinada pessoa. Sujeito, objeto, saiu sob forma de doação, sob forma de partilha, sob forma de integralização de capital em sociedade. Dação e pagamento. Dação, todas elas são alienações. De capital social, permuta, cisão. Exato. Venda é uma das formas de alienação. Drawdown. Então, você pode falar aí, tudo isso é alienação. Exato. E com isso, Cíntia, com a riqueza da sua primeira pergunta, isso acaba esvaziando um pouco a minha segunda pergunta, mas só vamos realmente confirmar, para deixar claro isso para os nossos espectadores. Este prazo mínimo de 6 anos, que se extrai, primeiro, da própria instituição normativa, mas fica um pouco mais clara na hora que nós botamos na planilha de cálculo. É um pouco aquela situação. Quando você está trabalhando num documento em Word, pode até ter interpretação, mas no Excel, sobre fatos, não há argumentos, o número está lá. Então, simplesmente essa planilha de cálculo, ela expressa, ela corporifica a própria fórmula que está na instrução normativa. O prazo de 6 anos é muito grande para começar a ter redução tributária, que fique bem claro, até 3 anos, como você bem falou, eu não tinha explicado isso, até 3 anos a redução é zero. A redução começa a partir do 3º ano, na verdade do 4º ano até o 6º ano. Mas a redução, ela só é em termos absolutos real a partir do 6º ano. Você, na sua experiência, lidando com situações de planejamento familiar e sucessório, 6 anos é um período muito grande. É isso? 3 anos é um período muito grande. 6 anos é um período muito grande. 15 anos, então, Cristiano, é demais. É como oferecer um prêmio que à primeira vista é bom, mas com uma condicionante impossível de cumprimento, sabe? É muito difícil você ter como controlar, não é possível esse controle, sabe? Então, quando você tem aí um prazo de 3 anos, você sabe que eu cheguei a pensar, explorando, né? Pensando aqui para o nosso papo de hoje, eu cheguei a pensar assim, que casos meus do passado, porque os de agora não vai dar, que casos meus do passado eu poderia, se eu pudesse voltar no tempo, aproveitar uma lei dessa? Vamos ser otimistas, né? Tem alguns casos que eu poderia, num mundo ideal, ter agarrado essa oportunidade. Eu vou te contar um pouco. Eu tive um caso, imagina o seguinte, um marido, esposa, 3 filhos adolescentes, marido e esposa casados pelo regime de comunhão parcial de bens, 20 anos de casamento. Tá? E, enfim, chega um determinado momento que eles decidem se divorciar. Nesse momento se verifica o patrimônio total deles, eles têm um apartamento onde eles moram, um apartamento bacana, onde mora toda a família nuclear, uma casa de praia, um apartamento locado, ativos financeiros, veículos, basics, certo? Sim. É muito comum no momento do divórcio, até para manter uma determinada estabilidade buscada, né, para os filhos menores, para que eles não tenham que sair da casa, que um dos cônjuges seja escolhido para, além da ruptura, não haver nenhuma outra ruptura. Então, as crianças geralmente não mudam de escola se a situação financeira permite, e geralmente elas também não é aconselhado que elas mudem de casa, se tudo for controlável. Então, um dos cônjuges fica nessa casa. Voilá, poderíamos usar isso. Esse apartamento locado, ele estava alugado.
E se a gente rescindisse para um dos cônjuges ir morar neste apartamento, a gente ia pagar multa dentro do divórcio, no momento do divórcio. Então a gente precisava de um interregno de tempo calculado para, como casal, estamos nos divorciando, mas nos alinhamos do seguinte: você que é o marido fica com as crianças em casa, Na casa. eu saio, vou para um flat, a gente se acerta financeiramente. As crianças, até elas terminarem aí o ensino médio, você fica com elas, porque todo o entorno, isso é verdade, todo o entorno deles estava costurado com o apartamento no centro. Claro. Atividades extracurriculares na escola. Então, para que eles ficassem lá, então, o marido fica na casa, nesse meu exemplo, a mulher sai, eles então fazem um pacto, que é costurável no divórcio, de que ele vai ficar durante quanto tempo, você imagina? 6 anos. E Você já botou no pacto, entendi. Você já previu e pelo menos já travou. é de 6 anos, a gente atualiza o valor. Por quê? Porque a decisão alinhada do casal é fazer a venda do apartamento no final deste período e, abatidas as despesas, partilhar o produto da venda. Vale a pena essa lei? Vale. Mas aí teria que juntar a fome com a vontade de comer. Essa lei estaria... É um alinhamento de planetas. É um evento cósmico, Cósmico. certo? De alinhamento. É assim, é uma coisa Pra encaixar absurda. essa lei, exato, é muito difícil. É muito, muito difícil. Né? Então, naquilo que eu estava falando antes de uma unidade virar 2, né? Por conta do divórcio, você imagina no caso de falecimento, de uma universalidade patrimonial, às vezes vira 5. Exato. E aí não adianta você planejar, né? Porque a lei, num determinado artigo ali, que eu não vou lembrar qual é, ela fala assim, você pode pegar a fração ideal do seu imóvel e fazer uma atualização da sua parte ideal. Ou seja, num divórcio, um dos cônjuges poderia, na sua fração ideal, atualizar, mas o outro não atualiza. Mas e aí? Tudo bem. Só que Até aí tudo bem. Só que e na hora de vender, você não precisa do seu cônjuge? para vender, e aí o seu cônjuge resolve Ex-cônjuge vender nessa época. Seu ex-cônjuge resolve vender antes dos 3 anos, ou antes dos 6 anos. Ou no caso de um falecimento do seu pai. Você tem 5 irmãos, você decide fazer do seu 6º. Muito bem, senhor. Só que se o seu co-herdeiro... Né? Seus 5/6 de coproprietários também tem que concordar com a venda. Senão você morre, com o nosso exemplo aí de 40 mil, proporcional na sua parte de 1/6, e nada. Nenhum benefício. E não atualizou, tudo bem, não tem o benefício, mas também não pagou. O outro que atualizou, adiantou um dinheiro para o governo, fez uma aposta, cassino, para dar certo ou não dar certo. Pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. Esse é o problema. E entendi, esse teu ponto realmente é da possibilidade, porque, de novo, a norma fiscal está muito bem escrita, ela abre essa possibilidade do bem em copropriedade, do coproprietário atualizar a sua fração ideal. Mas você não consegue vender sem o seu coproprietário. Entendi, ou seja, mais uma armadilha, vamos colocar, talvez a expressão armadilha não seja boa, mas é mais uma das fragilidades ou um dos riscos inerentes a uma eventual opção dessa natureza. É um ofensor à aderência Exato. do contribuinte. Porque eu nem acho que o legislador estava míope a essa questão. Eu não acredito nisso. Ele até abriu, claro, ele até é uma possibilidade, só que na prática... Não funciona. Por quê? Porque a lei é linear, Sim. o decréscimo da alíquota é linear, o adiantamento e o pagamento à vista tem a sua linearidade. O que não é linear é a vida, né, Cristiano? A gente não tem controle. E respondendo objetivamente a sua pergunta, 6 anos é muito tempo? É. Nossa. É sim. Verdade. Porque a gente... todo mundo que está vivo está sujeito a falecimento, todo mundo que é casado está sujeito a divórcio. Exato. Eu sei que, né, a gente está na Semana das Bruxas, é dia amanhã, né? Eu não quero ser, né, a nuvem preta, mas é isso? Então, se hoje você faz um planejamento como casal, para fazer a atualização num plano, ninguém está se divorciando, tá? Num plano como casal, para poder fazer a venda no nosso apartamento daqui a 6 anos, pode ser que a gente se divorcie antes. E já fazer um pacto agora, dizendo que se nós nos divorciarmos, aí também fica difícil, né? É uma variável, exato, isso aí, por isso que essa sua experiência prática,
Claro, a minha pergunta foi muito vaga e muito genérica, mas você teve a habilidade de delineá-la claramente. É óbvio que não dá para prever nada, mas pela tua experiência, 6 anos é uma eternidade em direito de família e sucessões e 3 anos também você não consegue amarrar juridicamente e prever nada. Então é uma aposta. Vamos colocar assim, quem quiser aderir a esta nova legislação até o dia 16/12, fará uma aposta. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. E a pessoa que aderir, por favor, faça a conta, certo? É. Porque a partir do 6º ano começa a haver o benefício fiscal, só que você já gastou. Então esse valor já foi desencaixado do seu patrimônio e está deixando de render. Não estamos aqui fazendo matemática financeira, mas eu entendi seu ponto e não vou nem cravar. Mas em valores absolutos nominais, a redução tributária começa a partir do 6º ano. Mas se eu faço uma atualização financeira dos valores, vamos chutar aqui com a taxa de juros atual, o valor presente disso talvez seja a partir do 8º, 9º ano, o custo financeiro efetivo, o benefício financeiro efetivo. E agora já arrumando para o final, porque se deixar a gente vai ficar 3 horas, 4 horas conversando porque não faltam assuntos, né? Uma das situações que nós sempre vivemos, Cíntia, é o famoso dilema. Sabemos que quando se pensa em planejamento sucessório, reorganização patrimonial, sempre vem à mente dos clientes, eles já vêm com o prato pronto, assim, o meu vizinho, o meu amigo, o meu primo fez uma holding patrimonial, eu quero colocar meus imóveis dentro de uma holding. Daí nós sempre sabemos. Muita calma nessa hora. Que imóvel você vai colocar, por que você vai colocar, para quem você quer deixar. Mas realmente, as holdings patrimoniais, não obstante toda a problemática e discussão em torno dela, dos diferentes, no momento que você integraliza, por qual valor, paga-se ITBI, não paga-se ITBI, isso seria objeto de um novo, outro chat para Tex, que a gente vai falar só sobre isso. Mas a questão é a seguinte, já sei, é uma ótima oportunidade, isso então vocês não estão, Cíntia e Cristiano, vocês não estão enxergando uma oportunidade importante de que se eu atualizo o meu bem na pessoa física, eu depois o integralizo numa sociedade, certo? Então neste momento é bom porque eu subo o capital social e depois eu faço a doação das cotas para os meus herdeiros, que é o planejamento comum. Hoje em dia, você tem opção de integralizar o seu bem imóvel numa sociedade pelo valor do imposto de renda, sem pagar ganho de capital. Dentro da lei. Dentro da lei. Aí vem a discussão se o ITCMD depois ele vai incidir sobre o valor nominal da cota ou sobre o valor de mercado do bem subjacente que foi integralizado na sociedade. Só que na hora que você atualiza, você mata esse argumento. Você, não estamos aqui também falando da viabilidade, riscos inerentes a essa integralização dessa forma, mas você também atualizar o valor para integralizar na sequência o bem numa holding imobiliária, primeiro, para ter o benefício integral, você vai ter que levar 15 anos para integralizar, porque integralizar numa holding é alienação, concorda comigo, certo? Sim. Falamos isso. Então, de novo, é algo temerário. Mas aí é esse ponto, certo? Eu estou perguntando, mas você está concordando comigo. E a minha pergunta aqui, na verdade, são afirmações para ver se você concorda comigo. Mas, Cíntia, é um pouco mais um bate-papo mesmo em torno disso. Nem nessa perspectiva de reavaliação para integralizar em holdings patrimoniais, eu não vejo muita saída. Eu queria que você comentasse um pouco, porque por onde eu olhei, eu não vi nenhuma alternativa viável. Não estamos esgotando a matéria, mas me parece que não tem vantagem, porque eu vou ter que adiantar na hora que eu integralizar, é uma alienação, e eu acabo esvaziando por completo qualquer discussão que eu possa tentar defender no futuro para recolher um ITCMD menor no momento que eu dou as cotas para os meus herdeiros, normalmente com reserva de usufruto. Comente, Cintia. Então não é uma pergunta, comente as minhas assertivas. Não, é isso mesmo. Bom, partindo da premissa que você tem um imóvel em pessoa física e você está pensando em integralizá-lo dentro de uma empresa patrimonial mais conhecida como holding. E você lê essa lei e pensa, Nossa. Vou atualizar o valor. Você sai, de acordo com o nosso exemplo, de 500 mil e você atualiza para 1,5 milhão, recolhe os seus 40 mil.
O que a lei está dizendo é que a partir do momento deste recolhimento, em que você agora tem um imóvel não mais de 500 mil declarados, mas de 1,5 milhão, que você vai ter que aguardar 15 anos para obter a garantia de que essa alíquota de 4% que você recolheu está feita e está definitiva. Se você fizer qualquer movimento de alienação, como por exemplo, integralizar este bem cujo valor foi atualizado dentro de uma holding que você constituiu, né? E para bem entender aí, integralizar um bem imóvel é pegar isso e conferir como capital social de uma empresa que você constituiu. Então você tira da sua pessoa física e passa para uma pessoa jurídica que vai ser a detentora daquele ativo. E isso é um instrumento poderoso sucessório dentro da lei, porque afinal de contas, pessoa jurídica não morre. Então, todo aquele patrimônio que você tem em nome de sua pessoa física que iria a inventário, no momento que você migra, desde que pague todos os impostos, devidamente assessorado, você migra esse patrimônio para dentro de uma pessoa jurídica, ele nunca mais vai a inventário. Nem seu, nem da sua esposa, nem dos seus filhos, o bem integralizado. Porque a pessoa jurídica é dona dela. E ela não vai morrer nunca. Então, esse bem só vai a inventário se você tirar ele de lá de dentro. O que vai a inventário são as cotas, exato. Mas que aí vem a estrutura do usufruto. Uhum. O que vai a inventário, pode mesmo, são as cotas. Sim. E qual é o valor das cotas na estrutura que a gente trabalha hoje? Como a lei permite que a gente confira esse capital, que a gente integralize esse bem pelo custo de aquisição que está lá no seu imposto de renda, os 500 mil no exemplo da planilha, os 500 mil no exemplo da planilha, eu troco 500 mil em imóvel por 500 mil em cota. Perfeito. Dada a equivalência dos 500 mil com os 500 mil, não há incidência de ganho de capital. Eu estou trocando 6 por meia dúzia. Me dá 500 mil em cotas e eu estou te dando 500 mil em imóveis, pessoa jurídica. Não é isso que a gente faz? Exato. Perfeitamente. Foi para lá dentro. Então, quando você vai recolher o ITCMD para, enfim, doar essas cotas para os seus herdeiros, se assim você quiser, o que vai ser pedido pela Secretaria da Fazenda é o balanço patrimonial dessa empresa. E o bem foi integralizado por 500, não por 1,5 milhão. Exatamente. Exato. Então, o valor da cota não é que é o valor do capital social, não é isso, porque pode ter lucro, pode ter prejuízo, isso pode impactar no balanço e na apuração do patrimônio líquido daquela sociedade. É que há uma coincidência entre o valor que você integralizou e o ativo daquela empresa, que pode ser constituído desse e de outros imóveis que ela adquiriu, e que vai então trazer um impacto direto sobre o imposto que vai incidir sobre a adoção da cota. Que é o imposto estadual. Estamos falando de um benefício fiscal para imposto federal, de imposto de renda, só que o reflexo dele se dará no imposto estadual de TCMD. A gente também seria objeto de um outro chat para tax, falar se a Receita Estadual pode pedir a reavaliação a valor de mercado dos bens já integralizados, mas o que estamos querendo dizer, Cíntia, é que na hora que você reavalia a valor de mercado para integralizar numa holding, primeiro que você já vai ter o gasto tributário da antecipação, a menos que você espere 15 anos, e você acaba por completo com qualquer discussão que você possa tentar desenvolver para reduzir a carga do ITCMD, ou seja, é duplamente desvantajoso. E reforçando aqui a questão, normalmente essas holdings patrimoniais, porque o primo, o vizinho, o amigo fizeram, estão no lucro presumido, porque você, exatamente a ideia é integralizá-las por um valor mais reduzido, nos termos exatamente da lei, é uma questão de cumprir com o que a lei diz, porque no lucro presumido você não tributa o ganho, você tributa o total da venda. Então, ou seja, essa dá 6,53, 5,73, alguma coisa assim, é a alíquota máxima. Mas o fato é que esta reavaliação não vale nada para as empresas de lucro presumido. Então, ou seja, aquele vetor, aquele motivador para essa reavaliação não, isso aqui é um forte instrumento para planejamentos sucessórios patrimoniais, eu não enxergo dessa forma. Qual é a sua opinião? Você concorda com essa? Eu acho que é nisso que estamos chegando. Eu não duvido que a holding ela é um poderoso instrumento sucessório pelos motivos que eu já expus. Sim. E você está vivendo isso também junto comigo. Os planejamentos da sucessão, eles têm sido... Eles multiplicaram de 10 anos para cá, especialmente de 5 anos para cá.
É um fenômeno que aconteceu na pandemia, na minha visão, tá? Uma visão muito particular, em decorrência da fragilidade da vida, do imponderável, do medo. E está sendo fomentado pela possibilidade do aumento do TCMD. Exatamente, né? Então vem a tabela progressiva instituída pela reforma tributária, que está dependendo de regulamentação, que enfim pode entrar em vigor no ano que vem, pode entrar em vigor no outro ano, mas é bola cantada, né? Que isso vai acontecer. Então isso vem fomentando a busca de planejamentos da sucessão, e eu não duvido que a holding é um poderoso instrumento sucessório. Válido, sim. Continua válido, sabe? Mas ele está longe de ser um remédio para todos os males. Ele não resolve tudo, não funciona tudo. A holding também tem seus ônus, tem suas consequências jurídicas positivas e negativas. Então, eu acho que o mais importante aos espectadores aqui do Chat para Tax é saberem que o remédio do vizinho às vezes não vale para o seu corpinho, certo? O que você precisa saber é se aquele plano é extremamente adequado para você. E eu vejo com felicidade nessa última década que cada vez mais famílias empresárias, para falar do meu recorte aqui, estão buscando o planejamento da sucessão com mais sensibilidade para essas questões. Se protegendo, sabe, de conflitos familiares, que é muito mais que economia tributária, né, Cristiano? Claro. Tem economia tributária sim, mas é evitar dilapidação patrimonial, é sair da taxa de mortalidade dos negócios familiares, é fazer uma transição de gerações saudável. Tudo isso tem fomentado, sabe, a busca dos planejamentos, e a holding tem inserido nesse contexto. Não, então foi ótimo esse teu último comentário, Cíntia, para que deixe bem claro. Não estamos aqui de nenhuma forma desencorajando a figura da holding, ela continua exatamente sendo. Sim. Mas não pensem que, esta opção por reavaliação de bens, ela é ótima para viabilizar planejamentos tributários através de holding. Aquelas empresas já constituídas, as holdings já constituídas, tributadas pelo lucro real, essas poderiam eventualmente avaliar de fazer a reavaliação e pagar 10%, mas elas também estão sujeitas aos 15 anos. Mas eu tenho na minha pessoa física, já que eu vou precisar fazer um planejamento tributário em breve, sucessório patrimonial, vou aproveitar e atualizar. Vai pagar mais imposto de renda se houver um prazo curto, no mínimo antes de 6 anos e até 15 anos, e aquilo que serviria de uma forma de diminuir a carga tributária do TCMD, se bobear, vai aumentar também. Sim, se você somar do imposto de renda... Um chamariz muito bom, né? Assim, é o que você chamou de armadilha. É um chamariz muito bom você cair de 34 para 10. Você pensa, meu Deus, é isso. Ou de 17, né, de 15, 22,5 para 4, você pensa, mas só que as condicionantes, as condições de prazos vinculados, porque, de fato, juridicamente isso aqui é um benefício fiscal sob condição. Existem condições para que ele duríssimas e de difícil aperfeiçoamento. E que, com tudo que você explicou para nós aqui, posso dizer, né, então, vamos dizer, para mim, como integrante do Bratax e tributarista, mas espero que para os nossos espectadores também, fica claro que aquilo que é bonito do ponto de vista tributário, que pode até ter um chamariz, ter um atrativo, na prática, quando você leva para os planos sucessórios familiares, a realidade é diferente. Certo? E já concluindo, e eu vou passar também a palavra para a Cíntia fazer o fechamento aqui da nossa sessão aqui, o nosso bate-papo, eu só queria trazer um contexto mais político do que jurídico. Esta lei, que é a Lei 14.973, de 16 de setembro de 2024, ela nasceu nos seios do Congresso Nacional por uma grande discussão havida, uma discussão barra-embate havida com o governo federal, porque o Congresso abraçou a desoneração da folha de pagamentos de diferentes setores da economia. E aí, por conta do arcabouço fiscal, o equilíbrio fiscal, houve a necessidade de alguma compensação de receitas. Então,
vamos dizer, quem chega e analisa a Lei 14.973 como ela é hoje, ela é uma grande colcha de retalhos. Um dos capítulos dela é essa atualização de bens. Ela também reabre a regularização cambial que já foi muito utilizada em 2016 e depois repetida, reaberta, se não me engano, em 2017. E aí também muitos acompanharam no noticiário aquele famoso a famosa polêmica em torno que o governo vai tomar os depósitos esquecidos, depósitos bancários esquecidos. A situação de destinação para o Tesouro Público, para o Tesouro Nacional, os depósitos judiciais e também depósitos bancários esquecidos, está no contexto desta colcha de retalhos no qual esta opção de reavaliação foi incluída. Então, realmente me parece, dentro do seu perfil, você narrou, Cíntia, um caso passado que, mesmo que isso tivesse acontecido hoje, seria uma questão de sorte, né, ou assunção de risco para ir adiante. Eu vejo, posso estar errado, mas eu vejo uma alta probabilidade de baixíssima adesão de contribuintes a esta opção, sem prejuízo de casos particulares que se justifiquem. Como você falou, o remédio do meu vizinho pode não ser bom para mim. E dito isso, Cíntia, eu gostaria de te pedir as suas palavras finais, o seu arremate aqui para o nosso bate-papo. Eu concordo com você, Cristiano. Eu acho que vai ser baixíssima a adesão e principalmente por dois motivos que a gente chamou aqui de ofensores à adesão, né? Um deles é esse prazo, muito exíguo, né? O prazo exíguo de 3 meses, somado ao prazo muito longo de 15 anos. De fruição do benefício. Exatamente. Você tem pouco tempo, gostei do que você falou, eu tenho pouco tempo para aderir e tenho que esperar muito para fruir efetivamente do benefício. Exato. Tem esse aspecto, que é o aspecto do prazo, e o aspecto da necessidade de alinhamento. Mesmo dentro de uma pessoa jurídica, como você estava falando agora, né? O ativo já está dentro da pessoa jurídica. Vamos então aumentar e fazer a atualização para recolhimento em vez de 34 para 10 e vamos garantir essa. Vamos quem? A não ser que seja uma unipessoal, o senhor tem sócios. E isso é uma decisão de sócio, não é uma decisão de gestor. Salvo, né, diferenças em contratos sociais. Mas é uma decisão de sócio. Tem que conversar com as pessoas para poder fazer. Não é uma coisa de bate-pronto. Então, a parte de alinhamento combinada com a exiguidade de prazo e combinada com o longo período para você realmente conseguir o benefício a 100%, eu acho que são diminuidores assim demasiados para a aderência do contribuinte, salvo, como você disse, claro, casos bem específicos. Então, eu acho que o contribuinte tem que fazer isso, né? Ver dentro ali do seu patrimônio, da sua universalidade, consideradas todas as variáveis da nossa vida que todo mundo tem, né? Ver se tem algum encaixe dessa lei aí no seu patrimônio. Cíntia, mais uma vez eu agradeço toda a sua riquíssima explicação, a sua visão muito pragmática, porque era exatamente disso que precisávamos, porque, de novo, quem lê a lei tem uma interpretação, mas como você efetivamente a aplicará no mundo real das sucessões familiares ou empresariais. E, então, com essa colocação, eu gostaria de encerrar o nosso chat para tax com um pouco da mensagem. Claro, sempre que possível traremos notícias boas e oportunidades para os nossos clientes e espectadores, mas infelizmente com o nosso conhecimento técnico sobre a matéria, tanto tributária quanto de planejamento sucessório patrimonial, não nos parece uma boa oportunidade, salvo, de novo, eventos cosmológicos de alinhamento de planetas que permitam, com toda a previsibilidade, e a palavra que você trouxe também, eu marquei claramente. Você foi até um pouco sutil. Alinhamentos familiares. Normalmente os alinhamentos não são tão fáceis, são mais brigas e disputas mais árduas e que exatamente você tem larga experiência nisso. Mas vamos deixar dessa forma. Além da exiguidade dos prazos, exíguo de adoção,
largo de fruição, no meio do caminho tem um alinhamento que é difícil, mesmo que os prazos fossem grandes, dos dois lados, o alinhamento já seria difícil. O que dizer num prazo exíguo de adoção e longevo de fruição? Isso aí. Ok. Muito obrigado, Cíntia, e obrigado aos nossos espectadores. Eu que agradeço mais essa para contabilizar na nossa parceria, Cristiano. Muito obrigado. Muito obrigada.